Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. A igreja carece desesperadamente de um avivamento. Só um grande avivamento pode levantar a igreja nesta geração, secularizada, tão assolada pelo ateísmo. E eu espero que Deus, por sua bondade e graça, nos visite nesse tempo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Peço a você que não feche sua Bíblia depois da leitura, por gentileza, acompanhando comigo a exposição. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando sobre avivamento na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião, após o culto, havia uma repórter da cidade de Salvador para fazer uma entrevista. E aquela moça me olhou nos olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto incrédula, cética, perguntou assim: mas o senhor crê que ainda hoje possa acontecer um avivamento? Que Deus pode visitar uma igreja, impactar uma cidade, isso reverberar para a nação inteira? Eu disse: eu creio nisso. Ela, um tanto quanto incrédula ainda, perguntou: mas o senhor pode dar pelo menos então alguma evidência disso? Eu disse: posso. Citei para aquela repórter no dia o que aconteceu lá há muitos séculos, século XVIII, na Inglaterra. Vocês sabem que, como fruto do iluminismo francês, uma onda de ateísmo varreu a Europa. Isso atingiu de cheio as igrejas. As igrejas evangélicas, cristãs, ficaram vazias na Europa. Na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, de cada 6 casas, uma era um prostíbulo. As igrejas estavam completamente vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava que a igreja da Inglaterra pudesse renovar-se e levantar-se das cinzas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes na Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield. E esses moços oraram com fervor, confessaram seus pecados, se humilharam diante de Deus, clamaram aos céus, fizeram vigílias de oração. E foi numa dessas reuniões de oração pela madrugada, exatamente na madrugada de 31 de dezembro, virada de ano, de 1739, exatamente às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles, aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo, e levantaram-se no poder do Espírito Santo, começaram a pregar, as igrejas vazias se encheram,
Nas praças as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra e centenas de milhares de pessoas foram salvas. Mais tarde, os historiadores registraram que foi este avivamento francês, este avivamento em inglês, que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa, que estava rodando pelo mundo. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu falei para ela da Romênia. Talvez alguns aqui acompanharam como a Romênia viveu, não tão distante de nós, momentos dramáticos, debaixo do governo de um ditador cruel, sanguinário, perverso, chamado Ceausescu, e a sua mulher. A Romênia viveu muitos anos debaixo deste tacão cruel. Para vocês terem uma ideia, se fazia longas filas para se comprar 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, a polícia secreta de Ceausescu assassinava a pessoa. O governo usava meninas, moças de famílias, para programas de prostituição. E se o pai reclamasse, era assassinado. O que alguns talvez não saibam, é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem, é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros, para dar início a esse processo. Tudo começou quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor, fizeram um grande cordão de isolamento. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. Na boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou, com as suas armas pesadas, começou a atirar naquelas pessoas. Deram um tiro na perna desse moço, batista, correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele disse: não. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da igreja Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, exatamente 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu. A Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, que mesmo diante de tantas agruras que o Brasil vive, de tantos descalabros de toda ordem que o Brasil enfrenta, Deus pode visitar a sua igreja, e esse avivamento pode reverberar para toda a nação. O texto que nós acabamos de ler trata dessa matéria. E notem vocês que esse texto fala de 4 coisas. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos dar uma olhadinha então no primeiro ponto, por gentileza. O avivamento é uma promessa de Deus. Olhe comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade,
e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa de Deus tem duas características. Primeiro, ela é uma promessa segura. Segura porque quem está prometendo não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação. Quem está prometendo é o Deus que fala e cumpre o que diz, que não é homem para mentir. E quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. A expectativa que nós temos de um avivamento, irmãos, não é porque nós achamos que podemos produzi-lo, como já foi dito aqui. Avivamento é obra de Deus. É uma ação soberana do Espírito Santo de Deus. E temos promessa de que ele vai acontecer. Quando a promessa de Deus, escrita pelo profeta Joel, se cumpriu no Pentecostes, e Pedro se levantou para pregar, ele diz: esta promessa não é apenas para vós, esta promessa é também para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, esta promessa é para esta igreja, esta promessa é para a nossa vida, esta promessa é para a nossa geração, esta promessa é segura porque foi Deus quem prometeu. Irmãos, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, recebendo o cumprimento dessa promessa, ninguém pode deter os passos da igreja, ninguém. O horizonte parece sombrio no Brasil e no mundo. Certamente a igreja enfrentará momentos muito difíceis, mas ninguém detém os passos da igreja, se ela está cheia do Espírito Santo. Lá no passado, o Sinédrio tentou intimidar os apóstolos, prendê-los, açoitá-los. Não adiantou. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Mais tarde, os imperadores romanos crucificaram os crentes, queimaram os crentes, jogaram os crentes às feras. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Ao longo da história, meus irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo não pode ser detida. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Mas notem vocês, voltando ao versículo 3, que essa promessa é mais do que segura. Essa promessa é também abundante. Porque vejam vocês, olha o que está escrito: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aqui. Primeiro, derramarei. Segundo, torrentes. Ambas as palavras tratam de coisa grande, abundante, caudalosa, profusa. Em outras palavras, Deus não dá o seu espírito por medida. Ele tem mais. Ele tem muito mais. Ele tem infinitamente mais para nós. Talvez um dos grandes problemas que eu e você temos é pensar ou acreditar que tudo que nós podemos receber de Deus é o que nós conhecemos e o que nós experimentamos. Limitamos a obra de Deus ao que sabemos e ao que experimentamos. Mas me permita trazer a memória esclarecida de vocês, para mim, a oração mais audaciosa que alguém já fez. Efésios 3,19. Efésios 3,19, Paulo está orando e pede assim para Deus, para que sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, isso me faz levar ou me conduzir a uma pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Então, vamos lembrar da escola bíblica dominical. Vamos lembrar só os atributos que Deus tem e não partilha conosco. Chamamos de atributos incomunicáveis. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Bom,
Uma outra pergunta é preciso fazer. Qual é o tamanho do universo que Deus criou? Se ele é transcendente, ele é maior do que o universo. Então qual é o tamanho do universo? Os estudiosos dizem, porque ninguém tem uma resposta exata sobre esta pergunta, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Deus é transcendente, é maior que tudo isso. Agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz, Paulo devia estar delirando. Não é possível. Mas para que nós não cheguemos equivocadamente a essa conclusão, ele diz em Efésios 3:20 assim, ora, àquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Às vezes nós pegamos esse versículo, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para coisas pequenas. Você está enfrentando um problema, seja de saúde, seja financeiro, seja conjugal, seja na família, e você diz, olha, Deus pode fazer infinitamente mais. É verdade, pode mesmo. Ele pode curar o enfermo, pode resolver o problema financeiro, ele pode resolver o problema familiar. Mas quando Paulo escreveu este versículo, ele está dizendo que ele tinha orado para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, e está afirmando que agora Deus pode fazer infinitamente mais. Jesus falou, eu não estou entendendo, está para além da minha capacidade de entender. O que isso significa para você e para mim, é que Deus tem mais, Deus tem muito mais, Deus tem infinitamente mais para você e para mim. A promessa de Deus é abundante. Me permita ilustrar isso de maneira mais prática. No século XIX havia uma família muito pobre na América, nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar, e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Os credores vieram e levaram o pouco que ela tinha. As pessoas disseram para ela, ou a senhora dá alguns desses filhos para outras pessoas cuidarem, ou eles vão morrer de fome. Ela não abriu mão de nenhum dos filhos. Um dia o 5º filho disse para ela assim, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E foi mesmo, foi para Boston, Massachusetts, encontrou um emprego numa sapataria. Um dia o professor de escola bíblica dominical, o senhor Edward Kimball, foi lá na sapataria onde eu trabalhava, e nos corredores da sapataria o levou a Cristo. Esse jovem um dia está numa igreja, e o pregador estava dizendo mais ou menos o seguinte, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E ele disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido na América, ele estava pregando em Chicago, no estado de Illinois, quando 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja assim, estamos orando pelo senhor. E ele diz, mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo pela rua, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, trancou a porta, caiu de joelhos. Diz que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele diz que ainda que dessem para ele toda a riqueza do mundo em troca da experiência que teve, ele rejeitaria.
quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais ele foi o mesmo homem. Nunca mais a América foi a mesma. Aquele homem, a partir daquele dia, levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Deus pode fazer o mesmo. Ele é o mesmo. E a sua promessa é segura e abundante. Mas há uma segunda lição nesse texto, irmãos. Notem comigo. É que o avivamento é também necessidade da igreja. Volte de novo os seus olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus ascendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o hálito, o vento, o fogo, a pomba, o óleo, o azeite, a água. Por que aqui a água foi escolhida como símbolo do Espírito Santo? Quando ele diz derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, ele está pegando uma metáfora, uma ilustração, para ilustrar, ensinar o que significa a ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu queria, usando essa figura, trazer 3 coisas aqui para o nosso ensino. Primeiro, não tem vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Mas o que significa isso? Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter tecnologia e metodologia de comunicação, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento e não produziríamos sequer uma conversão. Só o Espírito Santo tem esse poder. A igreja precisa do Espírito Santo. Ela depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem dá a fé salvadora, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem nos santifica, é o Espírito Santo quem nos dá poder, é o Espírito Santo quem conduz a igreja adiante. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez a pergunta que Leonard Ravenhill coloca no título do seu livro: por que tarda o pleno avivamento? Eu já fiz essa pergunta tantas vezes. Por que, meu Deus? Esta chuva cai ali e acolá, mas não cai aqui? Por que, meu Deus, numa universidade como Asbury, uma reunião de oração dura mais de uma semana, e o mundo inteiro põe os seus olhos lá, e todos aqueles que foram para lá foram impactados pela presença de Deus, e enquanto do nosso lado tem universidades secularizadas, e jovens crentes com o coração gelado? O que é que retém as chuvas? O que é que retém as torrentes do avivamento? A única resposta a isso, irmãos, o que detém ou retém as chuvas do avivamento, é o pecado. É o pecado. Já foi dito aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A ordem de Deus é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes de Elias subir para o Carmelo e pedir as torrentes de Deus, ele tirou o Baal do caminho. Não adianta trocar o Baal de lugar, não adianta dar novos nomes a Baal, não adianta colocar novas roupagens em Baal. Baal tem que ser removido, senão as chuvas não descem. É preciso, irmãos, enfrentar o pecado.
Todo o avivamento na história foi precedido por arrependimento, por choro pelo pecado, por convicção de pecado, por abandono de pecado. Do contrário, as chuvas não vêm. Porque o propósito da água é purificar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando Jesus diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Hoje você olha, via de regra, para o rosto dos crentes, e você olha a vida dos crentes, e você olha como os crentes vivem, e parece que há uma sonolência espiritual, uma espécie de torpor espiritual. A secularização, o esfriamento, a mornidão espiritual, nada tem nada a ver. E é necessário que a igreja comece a ser confrontada com essa questão do arrependimento. A grande manchete do reino de Deus é arrependimento. Essa foi a mensagem dos profetas, essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos, essa foi a mensagem dos pais da igreja, essa foi a mensagem dos reformadores, essa foi a mensagem dos avivalistas, essa é a mensagem da igreja. Sem arrependimento, as chuvas serão retidas. Mas em terceiro lugar, a água é necessária para matar a sede. Irmãos, nós poderíamos ter aqui a pessoa mais rica do estado do Espírito Santo. Poderíamos ter aqui a pessoa que mora na casa mais cara de Vitória, ou da Grande Vitória, ou no apartamento mais luxuoso dessa cidade. Nós poderíamos ter aqui a pessoa com a conta bancária mais robusta e que detém o maior patrimônio financeiro deste estado, quem sabe desta nação. Mas sem o Espírito Santo, essa pessoa está vazia. Sem o Espírito Santo, essa pessoa não encontra sentido em nada daquilo que ela põe a mão. Nas palavras de Salomão, nem bebida, nem festa, nem riqueza, nem fama, nem sexo, nem qualquer outra coisa que o homem põe a mão, satisfaz a alma dele, preenche o vazio do coração dele, porque Deus botou a eternidade no coração dele, e tudo aquilo que é terreno, temporal e limitado, não pode preencher esse vazio. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo encontrou o sentido pleno da vida. Precisamos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo. Mas me permita compartilhar a terceira lição do texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Volte de novo os olhos no verso 3. Derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aqui que merecem destaque. Primeiro, sedento. Segundo, terra seca. Eu não sei, o nosso estado aqui, graças a Deus, não é um estado onde tem regiões desertificadas ou assoladas pela seca. Eu tenho a bênção de pregar, talvez hoje na maior conferência cristã do Brasil, que acontece todos os anos no período do carnaval em Campina Grande, Consciência Cristã. E às vezes viajo para lá, a terra está nua, rachada, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e sede. Mas deixemos a terra e pensemos em nós. Você já sentiu sede num lugar ermo, sem água? O desespero que é? A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói, o alarme toca. Mas se você não se alimenta, a fome vai embora. E você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias. Eu conheço pessoas que jejuam 40 dias, sem perder o vigor. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede seca você. A sede mata você. Sabe quando a igreja há de experimentar um avivamento?
é quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Sede de Deus. Quando você olha para a agenda da igreja evangélica brasileira, via de regra, as pessoas estão correndo atrás das bênçãos de Deus. Elas querem coisas. O centro de tudo não é Deus, são elas mesmas. Mas avivamento não é sede de bênção. Avivamento é sede do abençoador. Não é sede de coisas, é sede do doador das coisas, é sede de Deus. É por isso, irmãos, que nunca aconteceu, nem no registro bíblico, nem no registro da história, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu sou um pastor presbiteriano, e a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil há 163 anos, vai fazer agora, em agosto. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos 2 milhões de membros. Todos os ramos não tem 2 milhões de membros. Na Coreia, o evangelho, a igreja presbiteriana chegou lá 28 anos depois que chegou no Brasil. Eles são mais de 10 milhões de membros. Estivemos lá para visitar as igrejas. Visitamos igrejas de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 80 mil membros. E perguntamos a todos os pastores, qual o segredo do crescimento da igreja? E a resposta foi oração, oração, oração. Na Coreia, nenhuma igreja pode ser organizada como igreja se não tiver uma reunião diária de oração pela madrugada. Fomos num seminário, maior seminário da época, 1.860 alunos. O diretor do seminário disse assim: aqui no seminário, se um seminarista faltar a 2 reuniões de oração de madrugada durante o ano, não sendo por um motivo imperativo, ele é mandado embora, que não serve para ser pastor. Fiquei pensando, meu Deus, se fosse no Brasil, então já estava tudo fechado, porque pensa num negócio complicado, é levar seminarista para reunião de oração. Nós fomos numa reunião de uma igreja, a igreja Myeonsong, que tinha na época 55 mil membros, está hoje com mais de 80 mil membros. Tinha 4 reuniões diárias de oração. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Eu nunca vi nada semelhante. Nós chegamos, estava escuro ainda, frio. Quando nós chegamos no pátio, os diáconos todos com lanternas, apitos, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos, o templo lotado, tinha mais de 80 pessoas sentadas no carpete, na frente do púlpito, que não tinha mais lugar para sentar. Num culto dos 4, de reunião diária de oração. Quando aqueles irmãos se levantaram para orar, a sensação que eu tive é que os céus tinham se rasgado e Deus tinha descido naquele lugar. Oração. Perguntei para um dos pastores que acabaram de sair há 3 anos de um seminário da docência para plantar uma igreja, já estava com uma igreja de 6 mil membros. E eu disse, vocês oram de madrugada porque vocês são orientais e esse é o hábito de vocês, questionando a ele. Ele olhou nos meus olhos e me disse assim, coisa nenhuma, de jeito nenhum. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é a prioridade na nossa vida. Se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos ter sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Mas me permita trazer agora a última lição do texto. Primeiro, avivamento é promessa de Deus. Segundo, é necessidade da igreja. Terceiro, deve ser buscado pela igreja. Mas em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Veja comigo, em primeiro lugar, o verso 4. O primeiro resultado, irmãos, é um crescimento numérico exponencial. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Já pensaram nisso? Em tempos de avivamento, irmãos, tem grandes colheitas. Grandes colheitas.
Foi mencionado agora há pouco, que nós temos aqui em frente a maior universidade do estado do Espírito Santo. Eu não sei quantos alunos, eu não sei se temos essa informação, vereador. Não temos, mas deve ter em torno de quê? Uns 10 mil estudantes, aproximadamente? Uns 10 mil estudantes. Vocês já imaginaram se o Espírito Santo sopra numa faculdade? E a moçada, em vez de ir para o bar, recorre à igreja? Um jovem chamado Evan Roberts, em 1904, no país de Gales, entrou no gabinete do seu pastor. Seu pastor já era um senhor já idoso, de cabelos brancos, e viu o pastor dele estirado no chão, gemendo, chorando, clamando e dizendo: Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. E o menino saiu muito impactado dali. No domingo seguinte, ele estava na igreja, ele estudava numa cidadezinha próxima. Enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. E ardia para voltar para a sua cidadezinha, chamada de Lagor, para começar uma reunião de oração com os jovens da igreja. Pedi orientação para o pastor. Disse: pastor, eu escutei o seu sermão. Enquanto o senhor pregava, meu coração ardia. E o desejo meu aqui é de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração. Mas não tem muita convicção se isso é de Deus, se não é de Deus, se isso é voz de Deus ou do diabo. O pastor disse: meu filho, é para orar? É, então pode voltar, que é Deus falando. O diabo não manda ninguém orar não, pode voltar, é Deus falando com você. E ele voltou. Na segunda-feira ele reuniu os moços. A reunião foi até 10:30 da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso. Na quarta-feira uma multidão. No sábado, para encurtar a conversa, o comércio da cidade fechou. Ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a Deus. Em 6 meses tinha mais de 100 mil pessoas convertidas. Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas cheias. Os bares ficaram vazios, as igrejas cheias. Os prostíbulos fecharam as portas. Os juízes presentearam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Vocês já imaginaram quantas pessoas passam na frente dos nossos templos todo dia, todo dia, todo dia? Quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, as pessoas são tocadas lá no bar, lá na esquina, lá no boteco, lá no campo de futebol, lá dentro da universidade, lá no hospital, lá na escola, lá no comércio. As pessoas vêm, elas fluem, elas vão brotando como salgueiro junto às correntes das águas. Anseio por isso, ardentemente. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos, na força do braço da carne. Mas me permita trazer o último resultado. Primeiro, é um crescimento numérico exponencial. Segundo, é um testemunho verbal de todos os crentes. Versículo 5, olha aí comigo. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O Instituto Moody fez uma pesquisa e constatou que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95%. Se isso fosse um fenômeno biológico, a raça humana já estava correndo risco de extinção. Em tempos de avivamento isso não acontece. Se levantam crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, e todos começam a dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Isso, como um rastilho de pólvora, percorre a nação. Me permitam um testemunho pessoal. Eu fui para o seminário em 1978. Eu fui criado na roça e acho que eu era o mais caipira de todos os meus colegas.
Cheguei no seminário de Campinas, naquela época muitas dificuldades financeiras, quase todos nós tínhamos muitas dificuldades financeiras. Não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir na cidade, tinha que ir a pé. E aí, com a graça de Deus, uma missionária americana fez amizade comigo, logo na minha chegada, e disse assim: eu vou lhe apresentar a cidade de Campinas. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes, até hoje uma escola muito pomposa na cidade de Campinas. E eu não sei se vocês sabem, mas via de regra, quando o cidadão vai para o seminário, ele prega até para poste no meio da rua, ele está com o coração fervendo. Então cheguei, primeira pessoa que eu encontrei na frente, óbvio, um cadete, com o nome bordado na lapela da farda dele, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão, no seu posto. E eu me aproximei e fui logo falando com ele: e aí, João Miguel, tudo bem? Você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? O cara faltou pouco me bater. Ele era ateu, ele zombou da minha fé, ele disse: eu não acredito nessa tolice, e por favor não me incomode. E eu fiquei perdido, sem rumo, gelado na frente dele. Mas de repente, o Espírito Santo me deu um pouquinho de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, tá bom, você mandou embora, eu vou sim, mas antes de ir embora, eu preciso falar 3 coisas para você. Primeiro, Deus existe assim mesmo. Você crendo nele ou não, ele existe. Deus não depende de você crer nele para existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. Esse Deus ama muito você. E esse Deus provou o amor dele por você, mandando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por você, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. E saiu o mais rápido que eu podia, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia imaginar é que a missionária voltasse no seminário no dia seguinte. E ela voltou. Ela disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei preocupado. Falei: meu Deus, eu acho que eu não fui polido, não fui educado com o rapaz, ele deve estar muito com raiva de mim. E fui lá para lá pensando 1000 coisas. Quando eu entro na sala, ele está sentado lá no fundo, ele se levantou, correu na minha direção, me agarra pelos braços e quase me tira do chão. E com lágrimas nos olhos, ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava aos pés do Salvador, se rendendo a Cristo. Era próximo do mês de julho, eu saí de Campinas, fui para Nova Venécia, visitar meus pais. Quando eu retornei, ele me ligou, disse: já levei 3 colegas da escola de cadetes a Cristo. Tornou-se um evangelista. Quando terminou o seminário, eu perdi o contato com João Miguel. Aí, pregando num congresso da CEPAL, lá em Águas de Lindóia, ou Serra Negra, não me lembro exatamente, alguém me procura e diz assim: você tem notícia do João Miguel Corpas? Disse: não, eu queria muito vê-lo. Ele me disse: ele está concorrendo ao generalato, vai ser general. E tem mais, ele é pastor. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, pregando lá na igreja presbiteriana em Vila Mariana, em São Paulo, estava lá João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Meses depois eu fui a Santos, onde ele mora, para jantar com a família dele. Há 20 dias eu estava pregando no Conselho de Pastores de Santos, lá estava ele para me dar um abraço. E me falou quantas maravilhas Deus fez na sua vida. Isso me trouxe à memória aquele texto da Bíblia: abra a sua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua metodologia, é o poder da palavra de Deus. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Então abra a sua boca, fale deste nome. Este nome tem poder, o nome de Jesus. Minha oração, queridos irmãos, é que esse tema que vocês escolheram, eu não sei se vocês estão antenados com isso, mas o Brasil inteiro, louvado seja Deus, está voltando a tratar deste tema.
voltando a tratar deste tema. E a nossa oração é que avivamento não seja apenas tema de uma palestra, de um congresso, de uma conferência, de uma agenda mensal da igreja. A minha oração é que nós busquemos esse revestimento de poder até que ele venha. Foi a palavra de Jesus à sua igreja, antes de ir ao assunto aos céus. Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem nunca pode ser alterada. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.